No episódio de hoje do Tu e o Trilho Podcast, vamos conhecer uma atleta de fibra que desafia os limites do corpo e da mente nos desertos mais implacáveis do mundo. Carla André conquistou pódios em provas extremas, superando temperaturas escaldantes e terrenos inóspitos. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre resiliência, superação e a paixão pela corrida em ambientes extremos. Fiquem ligados. Vinheta. Bem-vindos de volta ao Tu e o Trilho Podcast. Hoje temos o privilégio de conversar com Carla André, uma ultramaratonista que coleciona feitos impressionantes em corridas no deserto. Carla acaba de regressar de duas provas desafiantes, o Le Treg, na Argélia, e o BTU, na Namíbia. No Le Treg, de 222 km e 2.000 metros de desnível positivo, Carla conquistou o primeiro lugar feminino e o segundo lugar à geral, com um tempo total de 31 horas e 12 minutos. Já na Namíbia, no BTU, com 250 km e temperaturas extremas que variavam entre os 5 graus e os 50 graus, Carla repetiu o feito, sagrando-se campeã feminina e vice-campeã à geral, com um tempo de 34 horas e 13 minutos. Ao longo da conversa, vamos explorar as estratégias de Carla para lidar com o calor intenso, a gestão do esforço em provas de longa distância e a sua paixão por desbravar os desertos do mundo. Uma história de pura inspiração que vocês não vão querer perder. Olá, Carla. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite de vires aqui ao nosso podcast Tu e o Trilho, mais o nosso querido amigo Orlando, certo? Já o conheço há muito tempo. Desde o princípio. Exatamente. Orlando, mais aqui uma convidada especial, uma ultramaratonista. Especial e escaldante. Exatamente. Nós vamos da alta montanha para os desertos. Exatamente, isto é abrangente. Completamente, não é? Mas atenção que na introdução falaste em temperaturas escaldantes, nós temos uma ideia do deserto quente, mas o deserto também é frio. Pois vai dos 5 graus aos 50 graus. E às vezes menos. A Carla já passou por negativas em desertos. Exatamente. É isso. Confirmo. Foi das piores, sim, mais desafiantes experiências. Sim. Claro. Carla, para os nossos ouvintes que vão ver este podcast que ainda não te conhecem, apresenta-te. Quem é Carla André, o que é que faz também na vida e depois vamos mais à frente falar também das tuas provas. Ora, sou a Carla André, a minha vida, tenho uma vida profissional, portanto a minha profissão, trabalho no banco. A corrida entrou aqui com uma paixão muito grande, é um hobby, portanto não é a minha profissão de todo, mas neste momento faz parte dela de uma forma intensa, portanto as provas que eu faço dedico-me ao máximo, entrego tudo e neste momento a corrida é o ar que eu respiro. És natural de onde? Eu nasci em Lisboa. É natural da linha, Sim, vivi. é da Oeiras, Sim, nasci, mas agora moro no Conselho de Mafra. Agora é Saloia. Agora sou Saloia e é como se já tivesse nascido aqui, que eu adoro isto. Mais precisamente a Avenida do Pinheiro, não é? Isso, é perto, sim, é lá numa aldeiazita. Milharado. E que tal esta mudança de ares? Ai, adoro, sim, eu já tenho a casa há mais de 20 anos. E depois quando comecei, eu quando vim para aqui ainda não corria. Quando comecei a correr, tenho aqui um ambiente espetacular para correr, temos montes, etc. Os trilhos é fantástico e é muito calmo e é bom para o meu dia-a-dia, porque o meu dia-a-dia profissional é muito estressante e então, apesar de conduzir muito e faço muitos quilómetros por dia, acabo por conseguir aliviar o stress, o facto de ir a Lisboa e volto ao fim do dia e acabo por aliviar o stress e gosto muito. É como se tivesse nascido aqui. Olha, portanto, nós sempre que temos aqui um convidado gostamos de saber, para contextualizar, e porque há pessoas que te conhecem bem, já sabem de como foi, como é, há outros que não te conhecem e gostariam de saber.
como é que foi a tua abordagem às corridas, não é? Primeiro deduzo que tenha sido pela estrada e depois as maratonas e depois o trilho e finalmente o deserto. Conta lá, como é que tudo começou? Começou passo a passo. Eu não corro desde criança, nunca tive no atletismo. Tu começas ali 2008, por aí, Sim, não é? sim. Sendo que a primeira prova foi em 2010. Foi a corrida do Tejo. É uma corrida emblemática para mim, porque foi a minha primeira prova de 10 km e não me esqueço da sensação que tive quando terminei a prova. Parecia que estava a morrer. Não, e é engraçado, as pessoas que nós todos começamos com 1 km, 2 km, começamos na corrida e as pessoas dizem, eu não consigo correr. Todos nós começamos por 1 km de cada vez e vamos querendo nos desafiar. E recordo-me quando fiz os primeiros 10 km, hoje fazemos os 10 km para treinar e na altura sei que a sensação foi mesmo de extremo cansaço e é engraçado depois a evolução que nós vamos ter. Eu fui fazendo esta evolução na corrida de forma muito disciplinada e regular, ou seja, todos os anos eu queria aumentar o desafio. Eu fiz os 10 km, depois fiz a meia maratona no ano a seguir. No ano a seguir eu fiz a maratona em 2011, a primeira, portanto foi sempre, em cada ano quis sempre desafiar a distância, neste caso no início a distância, portanto a maratona, depois da maratona tinha que vir um desafio maior que era a ultramaratona. Mas tu ias sempre preparando para esses desafios, sempre, não é? sim. Ela trabalha bem. Sim, fazia sempre um plano, sim. Por exemplo, para a maratona, eu não tinha nenhum treinador, mas fui à internet e desenhei um plano. E o plano era para 4 horas e 20, ok, eu fiz 4 horas e 20, foi mesmo engraçado, mas eu seguia aquilo religiosamente, tinha que correr aquilo ao fim do dia, aquela meia hora, eu seguia aquilo, era um plano na internet, pronto, e consegui. Pronto, depois o próximo desafio era o quê? Era uma ultramaratona, pronto, isto tinha que ser sempre uma superação qualquer. E então a primeira ultramaratona é engraçado. Pronto, é isso, eu acho que a história é engraçada. A minha primeira ultramaratona foi na areia, foi a Melite Troia. E na altura, eu acho que foi em 2012. 12. É assim, eu acho que não, hoje as pessoas não fazem nesse sentido. Na altura as pessoas ficavam muito assustadas, vais fazer isso, que horror, e as pessoas ficam lesionadas. Eu não sei se te lembram, ainda não era uma coisa assim, tem 43 km na areia, e depois aquilo é torto, e depois vais ficar com uma lesão, e pronto, e aquelas pessoas, que horror, vais fazer uma coisa dessa. Uma coisa assustadora, pronto. Então foi a primeira, e foi marcante, foi a primeira ultramaratona que eu fiz. 6 horas e 46. Qual é que eu tenho a estatística toda? Espetacular. Espetacular. Eu já melhorei muito tempo, muito. Porque eu normalmente não repito as provas. Acho que a nossa vida não é infinita, então nós temos que vivenciar experiências diferentes. Mas eu já repeti esta prova umas 5 vezes. Porque é muito especial para mim. Primeiro é na areia e depois foi a primeira. E o tempo não interessa. Eu acho que nos desafios o tempo sempre... Eu hoje, como já estou mais confiante, já arrisco mais e o tempo já é importante. Nós arriscamos mais que temos mais confiança. Na altura o importante é acabar. Terminar. Sim. Ela vai sempre melhorando, porque a segunda maratona já baixou das 4 horas. Sim. E já fiz 3 horas e 37. Foi uma de Lousada, qualquer coisa assim. Acho que havia ali uma que era maratona, depois não sei se... Foi 2012, a Maratona de Lisboa, 3,53 em dezembro. Sim, essa é outra, pronto. Tem que melhorar, mas não é o sentido. Tu vais sempre variando entre estrada, areia, trilho. Sim, porque eu gosto de tudo. E o que é que achas que vem a seguir dos 43 km? Não sei, se calhar. Os 3 dígitos. 3 dígitos, não é? Pois. Mas aqui tem uma história gira, porque os meus 3 dígitos que eu escolhi foi Ronda, que era uma corrida muito Alpina, muito Pirineu, não é? Não, mas aquilo é muito horrível, não. Ronda até... Muito relante. Ronda não é bem sul de Espanha, mas é por aí...
Mas é uma corrida de estradão, muito corrível, assim, mas que tem montes de pessoas. E aquilo é. Mas já não está a falar da Ronda del Sims? Não. Só Ronda. conheces a Ronda del Sims? Claro, tu só Não é conheces. estradista, não é estradista. Não, Esta ronda não. é feita muito por estradistas. Esta tem poucas pedras e Não é, poucas. não é um trailer. Esta é uma ronda à minha medida. Eu estava a achar estranho, não é? Quer dizer, Não. Era ronda. E é organizada pelos legionários Sim. de espanhóis. Tem um ambiente. Eu hei de voltar lá. Eu depois voltei, já fiz 2 vezes. Sim. Mas tem um ambiente espetacular. Aquilo abre as inscrições. quantos quilómetros é que são? São 100, é mesmo 100. É 101, isso. 101. É os 101. Eles são considerados, os espanhóis dizem que são os 101eros. E tem, não sei se são mais de 1000 ou 2000 ou 3000. E tem uma vertente de Esse BTT sim. também, que é outros 1000 e tal. Aquilo é um campo de futebol cheio à partida, É enchem, brutal. cobrem lindo. a área do campo de futebol. E é uma emoção. E é mesmo uma emoção, é mesmo muito. Mas o que acontece? Essa prova foi a minha única desistência nesta história desta paixão pelas corridas. E foi a tua estreia. Era para ser. Era para ser. Pronto. E então descobri uma coisa que eu acho que as pessoas têm que saber: é desistir às vezes é mais duro do que continuar e lutar. Às vezes o que falha muitas vezes é a cabeça, e o que foi o que me falhou. Tinha uma bolha no pé. Que é isso agora? Não estava preparada psicologicamente, sim, mas foi tão doloroso não acabar, porque eu tinha desenhado o plano todo, os meus treinos eram treinos de 40, estava tudo planeado, foi tão doloroso que eu nunca mais consegui desistir. Porque é tão doloroso que desistir para mim claro que pode acontecer, eu não estou, isto pode acontecer, mas tem que ser uma coisa de peso, não é? Tem que ser uma. Já não é qualquer bolha que te faz desistir. Não, agora os pés, coitados, eles já não fazem bolhas, eles já sofreram tanto. Não, depois já entramos num nível de sofrimento que o corpo depois já aguenta o extremo, pronto. Mas foi a cabeça que falhou, não estava preparada, e então eu acho que aprendi uma lição, para tomar a decisão de desistir, a cabeça é muito importante, temos que estar muito fortes psicologicamente. E então, como fiquei tão frustrada de não ter feito, e não tinha, andei à procura da próxima corrida de 100, mas logo a seguir, que eu tinha que concluir os 100 km. E o que é que apareceu? Os caminhos do Tejo. Não era 100, mas eram 150. Então a minha primeira prova de 3 dígitos foi 150, foi os caminhos do Tejo. O que para mim é extremamente especial, porque sou uma pessoa religiosa e crente, e então o terminar em Fátima para mim foi uma bênção de todo o tamanho. É ou seja, 2 em 1, são as tuas duas paixões, digamos assim. Claro. Foi uma emoção, não consigo explicar. Que sei que a Nossa Senhora permitiu que eu conseguisse concretizar aquele sonho de entrar nos 3 dígitos, e foi muito especial mesmo. Portanto, foi em 2013. 13. Ele vai me corrigir. Foi 2013. Foi. Eu tenho acompanhado essa prova a ajudar e especialmente na meta a tirar fotografias, e de facto há ali registros mesmo muito emocionantes e assim. Esta corrida do Tejo começa aonde? No Parque das Nações, e termina em Fátima. Não no recinto, mas ali perto do recinto. Aliás, eles passam à beira do recinto. E são 150 km. Sim, 146. 146, mas em que data é que se realiza? É princípio de junho, já dia 6 do próximo ano, dia 6 de junho do próximo ano, às 20 horas no Parque das Nações, de sexta-feira, é uma sexta-feira, é sempre de sexta para sábado. E é corrível, uma prova corrível e muito bonita, muito especial. Tem um pouco de trail, em Minde, na terra do Tiago Vieira. Aliás, ela é plana, é enganadora, porque ela é plana de Lisboa a Santarém, ou Santarém, quer dizer, é um bocadinho antes de Santarém. Da Serradeiro, não é? Não, depois para Santarém já tem que subir um pouco. Serradeiro, não é? E depois a partir, mesmo a cidade de Santarém. Vão mesmo à cidade de Santarém. Sim, então do Val de Santarém para Santarém é subir. E depois de Santarém em diante é que começa alguma dificuldade e alguma altimetria, e há mesmo trail puro, duro na Serra de Minde, né? Sobem e depois descem para Minde, e a seguir a Minde depois ainda há mais também um bocadito de trilhos, né?
e pronto, depois é Fátima. E é parte dos caminhos, os caminhos de Fátima, sim. Sim, mas escolheste uma prova de 150 km, não é? Que não estavas adaptada, digamos, e depois ainda à noite. Sim. Tem esse agravante. Praticamente começam, ainda é de dia, em junho às 8 horas ainda é de dia, mas tem uma Mas hora e entres pela meia. noite, sim. Tem sim, uma hora sim, e meia sim. Entres pela noite, sim. de luz. Não estavas preparada para isso, não é? Nem para os quilómetros, nem para a noite. Nem para os quilómetros, nem para a noite a direta, não é? Porque começa à noite, eu já não me lembro. Sim, sim, Eu acho começa que às começava, 8. não sei se não começava à meia-noite antigamente, já não me lembro. Se era à meia-noite, se foi às 8. Agora eu sei que é às Não, 8. é às 20. Ou seja, foi um desafio Acrescido. Foi um desafio Duplo. duplo, sim. E era a minha estreia nos 100 km, quer dizer, nós não sabemos o que é que se o corpo vai resistir, se... Mas correu tudo bem. Na primeira edição é que foi mais tarde, e não foi naquele local, era num outro local mais histórico e que se enquadrava que foi no Cristo Rei. A primeira edição, a partida foi no Cristo Rei, exatamente. Porque esta prova nasce de uma promessa, alguém que faz uma promessa de ir a correr até Fátima e pede ajuda ao Eduardo Santos, né? Para o treinar e para o ajudar. E então, essa primeira edição, eu estive lá e pronto, e havia uns amigos para ajudar, alguns quilómetros, né? Mas eram eles dois e mais uns amigos que iam entrando, iam fazendo os quilómetros e saíam. Mas não chegaram a Fátima. O que fez a promessa teve que desistir em Santarém por lesão, e o Eduardo teve que desistir na Serra lá de Minde por hipotermia. Ele não queria, mas os amigos forçaram-no a desistir porque ele já não estava em condições. Sim, mas Carla, mas ainda há aí outra condicionante, que é, não há fitas, pois não. Como é que tu fazias o percurso? Tem uma parte de fitas, eu acho que eles só não, que me lembre, eu acho que eles só não marcam a parte de chegar a Fátima e eu perdi-me, pronto, para variar. Depois perdi-me. Eu pensava que tinhas que usar o relógio, não é? Com o track. Não, eu penso que eles têm marcação e no fim há ali uma parte. O caminho é os caminhos do Tejo, há aquela sinalética dos caminhos do Tejo e depois nas zonas urbanas tem fitas e setas, exatamente, sim. Aí seria mesmo um desafio. Não, e os caminhos não é assim tão fácil, por isso é que eu me perdi a chegar a Fátima, não é assim tão simples. E era de noite, portanto foi. Mas outro desafio também. Pronto, mas aí pela tua experiência agora na entrada no trail, vejo aí um aspecto forte teu que é corrível. Tu só gostas, não é? Que é o teu aspecto forte, não é? É o aspecto que eu gosto mais, mas depois gosto de me desafiar. Portanto, eu já fiz a Serra da Freita os 100 km, que é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas eu sou muito teimosa e pensei, ok, as pessoas fazem, as pessoas normais fazem, eu também vou ter de me desafiar, mas não é nada a minha praia. Não, porque eu gosto, eu quero correr até aos 100 anos e não me sinto confortável nos terrenos muito técnicos e tenho receio de magoar, etc. Eu não sou muito confiante, mas depois corre tudo bem, que eu nunca caio, corre tudo bem. Mas gosto dos terrenos corríveis que possa correr. Mas fiz a Freita porque eu gosto de desafios extremos e a Serra da Freita, os 100 km, não é nada o meu género de prova, seguramente. Mas concluí com sucesso. Não foi há muito tempo. Mas a maioria das provas que eu gosto é uma mistura, um misto. Não muito técnicas, mas corrível. Mas depois dos 100 km, fazer os caminhos do Tejo, tinha outro desafio, as 100 milhas. E aí fui fazê-las à Serra da Estrela, oh meu Deus. Aí fiz em 2015. Ou seja, era todos os anos tinha um desafio e aí foi as 100 milhas. Mas antes ainda houve um outro desafio que era as 24 horas, não é? Val de Câmara. Depois fui a seguir, também gosto dessas provas porque mistura ali um bocadinho, é engraçado porque estamos todos juntos e acabamos por correr uma distância interessante todos juntos, acabamos por ter a parte do convívio. A parte familiar até. Sim, e depois tem outra parte que mais me fascina, que é o treino mental. São provas que desafiam... 24 horas no circuito de 2 km a mente é desafiada ao limite. Então eu gosto muito dessas provas porque prepara psicologicamente para tudo o que vem os desafios. E ela fez 145 km nas 24 horas. Muito bom. Sim, termina. Ela agora já não se faz. Não, deixou de se fazer há uns 4 ou 5 anos.
Resumidamente, este princípio de podcast, estou-te aqui a imaginar tu fazeres um bocadinho de estrada, areia, provas longas planas, um bocadinho de montanha, 100 milhas regra da estrela, ainda andavas aqui para terreno, o que é que te ia mais adaptar ao teu perfil, não é? E andavas aqui um bocadinho à procura. E tu encontraste nestas Desafio, várias... Em 2015. Pronto, a questão e é o marco histórico a seguir a fazer as 100 milhas não há mais distância, não há distância mais longa, não havia provas cá em Portugal, que se tivesse havido 300 km eu se calhar teria-me inscrito, ou seria essa a vertente, mas não. E então tive que me virar para fora, ou seja, encontrei um desafio que na altura era e continua a ser um grande desafio, que foi a Maratona das Areias, que era algo diferente, ou seja, e é aí que se dá uma viragem grande porque descobri o deserto. Maratona de Sabes? Sim, Maratona de Sábado, pronto. E aí eu acho que é onde acontece a viragem da maneira, da minha paixão mesmo. Eu adoro correr, mas isto já é mais que correr, isto já não é os quilómetros, foi uma descoberta que eu fiz de mim própria que não consigo, não vai parar. Para quem está lá em casa que não sabe o que é essa prova, conta um bocadinho o que é essa prova. Pronto, são 250 quilómetros no deserto do Saara, em Marrocos, em Maratona de Sábado, e que é feita em autossuficiência, ou seja, nós temos que carregar durante 7 dias tudo para sobreviver, portanto, roupa, higiene, comida, os recipientes para cozinhar, as sandálias, higiene, medicação, tudo numa mochila, tudo. Sim. Durante 7 dias, 250 km. Normalmente aquilo era 37, 42, portanto aquilo está a partir e tem uma etapa longa. Eu não sei se me recordo, que eu acho que a minha era de 90 km. Sim, anda sempre na casa dos entre os 80 e poucos a 90. Raramente é 90, mas nesse ano Mas eu acho que esse ano era maior, era 90. Porque tem uma curiosidade, esta prova nunca é o mesmo percurso. As distâncias são semelhantes. Anda-se É circular? 30. É circular a prova? Não, é no deserto. Só que eles todos os anos procuram percursos diferentes. Ou seja, começa num local onde está o acampamento. Fazemos 42 km, por exemplo. Não é de uma povoação a outra? Não, é no meio do deserto. Não, porque o bivouac é instalado algures. É uma tenda, algures. Não é uma, são centenas de tendas. Sim, mas pediam um serviço de uma aldeia para a logística. Não, a logística está lá toda, eles montam tudo. A logística, salvo seja. Porque a casa de banho é assim uma coisinha, pronto, é uma buraco. Não é na duna? Não. Eles preservam muito o ambiente e a pegada ecológica. Eles têm um sistema muito avançado. Inclusivamente, eles têm um caminhão incinerador. Portanto, nada fica para trás. A água é só para beber e lavar os pés, que é muito importante. Tu agora já descobri os truques para lavar roupa, mas eu conto já a seguir. Não, porque não há, são 7 dias no meio do deserto, no meio do nada, em que nós temos que cozinhar, portanto essa gestão é muito importante, a gestão do peso. Como é que fazem a orientação? Esses pormenores nós vamos deixar para mais à frente, porque depois vamos abordar mais em concreto o Latreg e o na Namíbia. Porque no fundo estas provas são cópias da principal, porque esta Maratona de Sables tem já perto dos 40 anos. Sim. Está perto dos 40 anos. E foi um francês que fez aquela aventura sozinho e que depois idealizou uma prova. E depois agora várias organizações fazem o mesmo modelo, não é? Noutros países. E está estendido. Dentro dos mesmos moldes. Mais ou menos. Varia muito, sim. Mas às vezes. A essência basicamente é aquele. Esse é o meu caminho. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu já passaram tantas pessoas por lá e eu já acompanhei tantas, mas eu tenho uma dúvida entre 3 mulheres. Qual foi a dificuldade em dormir?
com os escorpiões e Isso foste tu? Não. não, mas eu sei, eu não sei quem é que foi, mas eu era um. Quem é que foi? Que dormiam à vez porque psicologicamente não conseguiam descansar. Eu dou graças a Deus porque a minha inconsciência é de tal maneira que eu nem penso nisso. Não sei se foi a Susana Simões. A Susana, Era eu a acho que Susana sim. Simões. Eu acho que sim. Eu ia dizer ou a Não Esther dormiam à Alves, ou a vez. Esther ou a Não, Susana. eu acho que é a Susana, eles não dormiam à vez. Ou seja, não se conseguiam abstrair, porque há os escorpiões. Quando lhe perguntaram qual era a maior dificuldade que ela sentiu, não foi a corrida, foi dormir. Porque nós estamos no deserto e aparecem escorpiões. Nós temos de ter cuidado, por exemplo, eu tenho um cuidado que os ténis nós temos que sempre bater, porque eles podem entrar e eles estão ali, pode haver ali. Eu acho que eles nos acampamentos, eu penso que eles põem Sim, há um sistema, há um duplo sistema à volta do bivouac. Há para evitar as víboras e os escorpiões. E há um produto qualquer que eles. Mas não deixa de haver o risco, por isso Não. Mas eu acho que foi a Susana, porque eu tenho a ideia que ela não conseguia dormir. Pois, é isso. Foi uma mulher, porque. Mas estava. Ela, se vir isso, ela pode confirmar, mas quase certeza. No meu caso, eu consigo me abstrair. Há um acessório que é do material obrigatório que tem a ver com estas. Saca-venenos. Com uma bomba de vácuo. Uma Tu bomba de trouxeste? vácuo. Não tens? Era obrigatório? Mas Não, era obrigatório levar. Ok, mas trouxeste para a amostra? Para ver? Eu estou Tens aí, curioso. tens aí. Não. Até porque eu acho que emprestei a alguém e nestas últimas, mas nestas últimas não é obrigatório. Mas tenho ali coisas mais esquisitas, que é umas, por exemplo, isto já vamos falar à frente, já sei. Claro. Mas, por exemplo, à prova na Namíbia pediram-me as lâminas de cirurgião. E agulhas foi engraçado ir à farmácia pedir isto e não consegui, que eles não tinham. Agulhas de sutura mesmo? Não. Umas agulhas que aquilo tinha uma dimensão 26 milímetros, não sei que, pronto. Agulhas de seringas, cara. As agulhas, sim, muito específico e temos que levar uma faca, mas por acaso o saca-venenos não é obrigatório, nunca mais foi obrigatório, foi só para a Maratona das Areias e outras provas que eu não trouxe. Explica lá o dispositivo, como é que é? É uma seringa? Como é que É uma aquilo- seringa de plástico grande e eu penso é que aquilo... No fundo faz sucção, aquilo é, se tu fores mordido, há a necessidade de extrair o máximo possível do veneno, não é? E aquilo, tu dás à bomba e... Ok. Tu tiveste a instrução disso, não? Não. Na farmácia disseram-te como é que era? Não? Foi em 2005. Não, 2015. 2015. Não levei. É como a bússola, se eu perder também não sei usar aquilo. Fico lá. Mas tinhas que aprender, quer dizer, se te acontecesse isso, como é que tu fazias, não é? Imagina que Mas hoje em dia é quase impossível perderem-se na Maratona das Sábados. Perder, sim, mas a questão é que nós temos estas provas têm um spot, neste caso é o spot, e que se nós tivermos emergência nós carregamos. GPS. E no caso da Maratona das Areias vem o helicóptero. Sim. E Nós temos 2 atuam helicópteros. imediatamente, estão com os médicos, etc. Mas há uma história, há um caso de um desaparecido, de um perdido, não, um italiano, que mais tarde, agora há 2 anos, conheci-o pessoalmente em Sinfãs. Ele foi lá correr. Ele perdeu-se no deserto. Perdeu-se, teve 9 dias perdido. Não posso. Na prova, sim, ele perdeu-se. 9 dias no deserto. É possível perder-se assim e aguentar-se? Ele Sim, sobreviveu, ele já mas... teve que beber urina, teve que A história é um bocadinho assustadora, sim. comer os morcegos. Então naquela altura não convidaste para vir aqui ao podcast? Mas era ainda interessante. não existia, Olha, mas era interessante contar. ficámos bastante amigos. Eu acho que é um documentário. Já nem é para releve. Não faz força, eu também não. Estou a aprender árabe, mas ele também não Árabe? deve falar árabe. Estou a aprender. Ele era polícia italiana. Ele escreveu um livro sobre essa história dos 9 dias de desaparecimento e mais, surpreendeu-me com um frasquinho com areia do deserto. Que giro. Eu tenho um frasquinho de areia do deserto. Mas a Oferecido por história ele. é espetacular, porque ele podia não estar cá. Ele, para sobreviver, ele teve que. Aliás, ele tentou até.
posso dizer isto, ele tentou terminar com a vida, acho que ele estava em desespero, ele tentou terminar com a vida, acho eu, porque foi mesmo, ele estava em desespero total, eu tenho ideia que, mas não conseguiu, Comeu morcegos sim, porque é o desespero, ele sabia que não ia ser resgatado ali. e depois foi descoberto sem querer por uns aldeões. E pronto, A história é impressionante, a história é impressionante. Pô, até estou arrepiado. Como é que é possível? Sim, mas acho que há um documentário sobre isso, é engraçado. nota, mas ele depois voltou lá. Ele voltou lá mais 2 ou 3 vezes e fez uma excelente prova. E se calhar não tinha medo de se perder. Já tinha prática. Não, mas entretanto essa situação melhorou muito. Agora já eles têm, está balizado com umas bandeiras enormes. Sim, é e, difícil. Eles têm o spot, se calhar na altura não e tinham. agora tem os chips. Tem os chips que eles sabem Aquilo é onde é que eles satélite, estão. não precisa ter rede, aquilo é satélite. Sim, mas há tantos perigos ali no deserto, desde as cobras, não é? São venenosas, os escorpiões, tempestades de areia, deixar de ver as fitas, perder-se e ninguém te encontrar, calor. Ele perde-se na sequência de uma tempestade. Pois foi. Virou, aquilo virou e ele não E conseguiu. ele perdeu o norte e tempestade muda tudo. afastou-se e nunca mais. Foi. Ele achou que estava a ir num rumo. Eu não sei se ele utilizou o bússola, mas achou que estava no caminho certo e não estava. Tu não temes isso? Tenho um estado de. Não é inconsciência, o nome não é o melhor, não é? Mas. A tua estratégia é se calhar ir com alguém. Não, vou sozinha, não Elementos. corro sempre Então, sozinha. na prova longa, Sempre sozinha. que são Não 12, tenho medo. 12 ou 14 horas na longa, não é? Apanhar à noite. Eu acho que é um estado, quando estou em prova, estou tão concentrada que eu acho que vai correr tudo bem e não Sim, consigo pensamento positivo. abstrair-me de tudo das cobras. E esta prova na Namíbia teve ali umas situações em que eles avisaram-nos das cobras, tínhamos que olhar para as cobras se fôssemos mordidos. Os elefantes, cuidado de ir para a casa de banho que passa um elefante e vocês têm que ter cuidado. Fomos assustados, apareceu uma cobra dentro da tenda de um atleta. Portanto, eu abstraio-me. É curioso falar nisso porque nós tivemos já aqui um convidado, o Luís Sommer Ribeiro, que relatou-nos uma situação de uma mordidela de uma cobra que eu não sabia. No Tordesilhã. No Tordesilhã, a 5 ou 6 quilómetros da meta, um japonês que vinha com ele que foi mordido. E teve que ser assistido muito rapidamente porque ele já estava a ficar muito inchado. Pois, porque pensamos que é só noutros sítios, mas aí também há, e na quando montanha. ele relatou-nos esse episódio. Mas Carla, conta-me lá, como é que se treina em Portugal para uma prova nas areias? Com roupa. Com muita roupinha. Como é que treinas a 50 graus de calor, areia, material às costas? Não sei se treino sabes, calor. mas a Carla já correu em situações mais extremas em termos de calor. E aí ela teve que ir treinar para um Sauna. sítio. O Vale da Morte? Voldemort. Foi a minha primeira experiência. Foi aí que eu me apaixonei pelo calor. A Carla fez a Badwater. Como é que eu treino? Aí sim, como é que eu vou treinar para a Badwater? Porque a seguir à Maratona das Areias, o que é que eu vou fazer agora a seguir? Badwater. 2016, Badwater. Eu punha isto até agora já não está muito organizado porque eu faço estas coisas assim, então não, sempre que posso faço assim, estas provas, mas na altura era todos os anos era algo mais difícil. Então a seguir à Maratona das Areias foi a Badwater que eu escolhi e é difícil entrar. Tive que escrever ao organizador, fui muito chata e muito persistente, contei a história, eu tinha um sonho. A Badwater é restrita a 100 pessoas e Todo mundo. Todo mundo, sim. Mas alguns são convidados, outros é por mérito, tem que demonstrar currículo. E depois há há 2 ou 3 que com um bom texto. Não, e tem que ter provas obrigatórias. Não, porque aquilo tinha que ter 3 provas de 100 milhas. O que é que acontece? Faltava-me uma. E então eu comecei logo a comunicar com o Chris. E disse, posso fazer este? Até eu queria muito. Pronto, comecei logo a implorar, eu queria mesmo fazer aquilo. E então, agora tenho aqui uma em Cabo Verde. Fui a Cabo Verde fazer 150 km só por causa disso. E adorei. E então, ou seja, fiz as provas qualificativas e depois ia falando com ele sempre, ou seja, ia interagindo e falando. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, ele disse:
foste muito persistente. Tu entraste, tu foste muito persistente. Ou seja, eu fui mesmo chata. Não, e depois eu levava o meu irmão, que é médico, isso também, ele está nos Estados Unidos e é médico. E foi muito especial mesmo. E isso também pesa, eu acho que isso também pesa. Esta prova obriga a uma equipa de apoio de 3 ou 4 pessoas. Podem ser 2, mínimo. Eu levava 3, mas podiam ser 2 mínimo. Porque temos que ir com o carro de apoio. Então vamos lá falar o material obrigatório para esta prova, para todos lá em casa entenderem o que é preciso. A Badwater? Badwater. Não tem material obrigatório. Sim, mas tem que ter uma equipa de apoio que leva tudo, porque a organização não dá nada. Nós vamos seguindo a estrada. 2 ou 3 Estrada? geleiras. Sim, é muito duro, é muito duro. É muito duro. São 217 km em estrada, non-stop. Ok. Com 50 graus. Mas nem sempre são 50 graus. Tem mais uma agravante, que são 217 quilómetros e do quilómetro do 200, mais ou menos, é subir ao Monte Whitney, que são 2.500 metros. Quer dizer, estás na Covilhã e tens que ir à serra, à torre. E a temperatura desce. Sim, mas não deixa de ser uma temperatura alta. Sim, eles aí já estão afastados do Val da Morte, que é onde chega aos 57 graus. O recorde é 57 graus. Qual foi a tua temperatura que apanhaste lá? Nem Foi te acima lembras? de 50, mas não me lembro. Mas espera, mas isto é a nível da atmosfera, porque ao nível do Alcatrão chega aos 70 graus. E o que custa é mesmo, e o que mais me custou foi os pés. Está bem que eu não estava habituada, era a primeira vez que estava a fazer 200 km, mas eu tinha dores indescritíveis. Eu chorei porque é mesmo duro. Há uma técnica que eles utilizam muito, que é correr em cima da linha contínua branca. Que é onde está mais. O sol ali a bater naquele alcatrão preto, negro, depois emana muito calor. E estamos a correr, já só por si já é calor, não é? Os pés já vão aquecer. Pois é, a estrada é muito duro. Eu gosto de estrada, mas é mais duro. E já houve um português que ganhou esta prova. Foi? O nosso Carlos Chaves. O nosso Carlos Chaves. Tem um primeiro e um terceiro lugar. Nessa altura também acompanhei e ele estava a ser borrifado com água, com Sim. É a parte boa, nós podemos levar alguém que pode ir a correr connosco com muitas regras bem rigorosas e ele pode ir borrifando, pronto, acaba por... E usam uns cascóis de gelo, uns sacos de gelo que põem... Porque a equipa pode levar tudo isso, tem regras, pode preparar, tudo muito rigoroso, mesmo para ser desqualificada. Mas depois acaba por ter ali um apoio muito, muito interessante. E isto é com o trânsito a correr, não para o trânsito. Foi espetacular. Mas o treino para portanto, foi aí que eu iniciei o calor. Porque eu acho que a Maratona das Areias teve calor, teve 30, 40, mas é suportável. Ali é um calor mesmo abafado. Então o que é que eu fiz? O meu desafio é a distância e o calor. São os 2 desafios desta prova. A distância é por quilómetros. E o treino era treinos longos durante a semana e, portanto, era o treino. E depois o calor. O que é que eu fiz? Tentei no ginásio em Sintra, tentei negociar com eles, me aceitarem para eu poder treinar na sauna, porque é o único sítio que eu conseguia pôr o corpo em movimento, em esforço, em calor extremo. O que é que eu fiz? Eles aceitaram, foi espetacular. Eu comprei um step e então levei, eles aceitaram, avisaram a equipa toda do ginásio. As pessoas depois podiam, os clientes, achar estranho, então eles prepararam os colaboradores. Se alguém perguntasse, para avisar que eu estava a treinar uma prova, porque era esquisito, não é? Eu ia com o step para agora está lá uma maluquinha, mas vocês não... Perguntaram-me. Abstenham-se. Porque as pessoas entravam lá e viam-me assim a fazer abdominais. O que é que eu queria? Aumentar o ritmo cardíaco em calor, ou seja, o esforço. E suportar o calor. Ia saindo, como é óbvio que é perigoso, não é? Não ia estar ali muito tempo, mas ia sempre tentando entrar em si. Mas aquele calor. Em que altura é que essa prova desenrola? Julho. Foi julho. É sempre em julho. Sempre em julho, sim. Ou seja, preparei e foi espetacular, porque o peso que eu levo desta prova não foi o calor. Não foi a minha maior dificuldade, foi mesmo o alcatrão e os pés a arder. Não é tanto o calor. Portanto, a partir desta altura houve um clique no meu termostato. Eu suporto muito calor. Eu não suporto o frio. Pronto, e aí a partir o termómetro... Eu lembro da noite estar a correr e pedir ao meu irmão um casaco. Estou cheio de frio.
E ele olhou para mim, Carla, são 30 graus, estás com frio. Eu estava cheia de frio, estava todo desregulado, não é? Ou seja, eu acho que quando nós somos submetidos a estas temperaturas, o organismo Adapta-se. e o organismo depois reage. E desde essa altura eu não suporto, não suporto provas de frio. Enfrento-as, como é óbvio, mas com muito receio. Eu, quando vou para o deserto, por exemplo, o meu receio não é o calor. Eu vou ler o regulamento e vou ver temperaturas mínimas. É o meu medo, não é o calor. O calor eu vou ter de aguentar, hidrato, etc. Mas o meu medo é o frio, sempre. Orlando, acho que aqui a Carla André queimou o termostato, não foi? Queimou 2016. completamente, não é? Já agora só finalizando dizendo que fez 44 horas e 35. Na verdade, já nem me lembrava. E acabei ali a chorar, literalmente, porque as dores eram terríveis. E a equipa geralmente terminam eles em paralelo com a equipa, sempre ali 3, 4, junto com o atleta. Quantos portugueses já terminaram esta prova? Epá, 3 ou 4? 3 ou 4, acho eu. Foi não, o Augusto, Foi o Augusto, o Augusto, o Carlos, Carlos, tu. eu. E há uma portuguesa, não é? Que não está cá, não. Não. Então não houve Portuguesas, mais nenhum. portuguesas és Então a não. única. Tem o João Andrade, o Ai, o Vítor João. Rodrigues. O Vítor, depois ele também. O João Andrade, Vítor Rodrigues, o Augusto Pinto Oliveira, agora o último foi o Rui Pedras, Ah, pois é, ele esteve lá. que surpreendeu-me, adorei acompanhá-lo, ele também gostou muito que eu acompanhasse, não contava que ele acabasse e acabou abaixo das 40 horas. Surpreendeu-me duplamente. Sim, porque os tempos não são assim tão, tão alargados. E o Rui Pedras é um pouco mais novo que eu, menos 2 anos, mas também é assim bem constituído como eu, portanto. Mas ele ia com uma camisola com os netos e que o impulsionaram muito. Não foram para aí uns 6. Sim, deve ser, sim. Sim, é o Carchá, pois é meia dúzia deles. É a meia dúzia deles. Vamos focar-nos aqui nestas duas provas, Carla. Primeiro foi a Argélia e depois foi Namíbia. Sem respirar. Num espaço temporal de 15 dias. Trabalhar 15 dias em tempo. Argélia, quantos quilómetros? 222, E Namíbia? 250. Duas provas muito similares, não é? Como é que foi essa aventura? Quer dizer, treinaste para uma e depois descansaste e foste para outra? Como é que preparaste para uma? Sei que fizeste uma prova antes de ir para a Argélia. Foi o Chan Abrantes. São muito semelhantes, mas eu não tenho um dado da segunda, que é a altimetria, não consegui apanhar. Portanto, mas tiveste lá, o que é que achaste? Tiveste nas duas, qual é que foi a mais com mais altimetria, a que tinha assim mais subidas? A segunda. Se bem, eu não costumo olhar para a altimetria porque não é aí que está o grau de dificuldade. Portanto, eu nunca vejo. O grau de dificuldade está no terreno. Se é mais arenoso, se é menos. Por exemplo, na Argélia eu apanhei dunas extensas e isso é muito pior do que correr a altimetria. Portanto, é a dificuldade em correr em areia Aquela muito área maior. Por isso é que eu fininha nunca que olho está sempre a normalmente. fugir dos pés e que tu não tens estabilidade, não tens. Na Namíbia tinha trilhos de quilómetros que não dá para. Eu corro sempre, eu obrigo-me a correr, mas é a instabilidade permanente, ou seja, e aí, por isso é que eu nunca sei qual é a altimetria, porque não é isso que me vai. Pode às vezes parecer. Não, e a altimetria é residual, porque Porque normalmente é uma baixa. prova de 220 km tem 2000, portanto isto é residual. É pequeno, o grau de dificuldade é mesmo no terreno. Não, e depois às vezes o que acontece é que isto é concentrado, às vezes é só numa etapa. Esta altimetria por vezes pode estar só numa etapa ou em duas, porque eles... Às vezes é as próprias dunas que são. E tem montanha, às vezes E tem no montanha, deserto, tem mas, montanha, tem e montanha. pedra, escalada. Sim. Nós estamos aqui habituados. Sim, na Argélia tinha lá uma zona temível. Pior que a Freita. Temível. Sim. Eu vejo Temível. vídeos e fotografias. De rocha, subida a pique e descida a pique. Tive medo. Aí não é só areia. Não. Tem montanha, e tinha rocha, mas muito técnico mesmo. De ir agarrado às rochas e escalar e descer, sabe Deus. E às vezes tem cordas, tem que subir com cordas. Sim. Eu acho que é isso, é engraçado. Isso é que acho que é importante também falar, que o deserto não é areia só. O deserto tem uma série de
Eu já corri na África do Sul, no Kalahari, e um dos acampamentos ficava à beira de um rio, e é um deserto. Portanto, é um misto de... Um oásis aí, não? Sim, é um misto de natureza, que é isso que é fascinante. Não é só areia, não é só dunas. Não, e ela já fez um deserto de Atacama Atacama é outro. no Chile. Atacama. Foi onde eu apanhei os menos 7 graus. E era isso que eu ia dizer. E aí é que passou o frio. Difícil, muito Quantos? difícil. Menos 7. Onde é que é Atacama? Onde é que é a Onde? prova? É no Chile. No Chile. Fiz há 2 anos, sim. Foi muito difícil. Não, porque o ambiente é tão variado lá, é mesmo bonito. Não é só as dunas, subimos mesmo montanha. Sim. Temos terreno, eu lembro, eu não sei como é que era o salto, não sei o que, que tem uns terrenos de ervas, que aquilo, os pés era horrível. Uns tufos, quilómetros daquilo, rios com água, temperatura negativa, foi... Não estavas à espera disso, pensavas que era só areia. E as pessoas estão a ver também. E estas provas, geralmente, todas elas dizem que são as mais difíceis do mundo, não é? Mas eu, para mim, acho que esta da Atacama, que é, se não é a mais difícil, é das mais difíceis. Porque é um ambiente muito, é muito técnica, sim, é muito técnica. E depois tem a questão do frio. À noite tiveram menos 7 graus. A minha água, que estava o meu bidão de água, congelou. Portanto, foi desafiante. Mas essa prova aí tens um pouco de tudo. Falaste em montanha, falaste em gelo. Sim. Também tem gelo? Glaciares, não? Não, a água, falei-te na água. Atravessámos o rio. Sim. Eu não senti aos pés. Eu chorei literalmente. Já disse 3 vezes que chorei. Vocês pensam que as pessoas ficam a pensar que eu sou uma chorona. Mas foi tão doloroso. É tão doloroso quando os pés congelam, é muito doloroso. Okay. Mas o tipo de terreno é que é? Tem montanha, tem um estradão, tem um trilho, tem aqueles tufos, que é horroroso, foram quilómetros e quilómetros daquilo que é irregular, que depois a pessoa põe os pés, aquilo tem água, não sei o que é aquilo, nem sei o que é aquilo. E depois tem areia, tem as dunas enormes, maravilhosas, tem tudo, é um misto, é mesmo espetacular. E como é que tu selecionas estas provas aqui assim tão longe? Através de quê? É assim, eu construo uma base das provas. Tenho um Excel com as provas e depois há aqui 2 perigos, que é o Google e os amigos que vamos conhecendo, porque depois isto é engraçado. E cada prova faz amizades. Sempre alguém que diz, há uma corrida não sei onde. Já fizeste esta? Não, olha, esta E eu chego a casa, é um perigo, vou ver e... Mas o teu critério é quê? Quilometragem, certo? Não, é deserto. Eu quero conhecer os desertos todos no mundo. Pois é, isso é um objetivo que também queria partilhar-se. O meu objetivo é correr, seja em prova ou não, porque eu já corri no Kuwait e a polícia veio atrás de mim, não era prova, mas eu tinha que ir ao deserto e já atolei um carro no Qatar, um Jeep. Não tens medo nesse país? Não, assim? nada. Não? Eu acho que eles têm medo de mim, eu uma senhora sozinha com o Jeep atolado no meio do deserto. Ela tira 3, 4 dias e pira-se e vai sozinha. Não tenho medo. Não tenho. Não, então o meu objetivo é, a minha paixão pelo deserto é conhecer todos os desertos do mundo. Está quase. Não falta muito. Falta-me a Austrália. Falta-me a Austrália e falta-me a Antártida, que vai ser o último, porque eu detesto frio, como já disse. Mas eu vou correr. Eu vou comprar o equipamento todo que for preciso, nem que vá tipo só com os olhinhos, mas eu vou correr aquilo. Ou seja, o meu objetivo é conhecer o mundo inteiro. Já selecionaste qual é a prova? Eu tenho uma lista de Excel. Das provas que existe lá ou só há uma lá? Tem várias, tem a da Racing the Planet, que é mais conhecida, que é The Last Desert. Aquilo até se chama The Last Desert, porque vai ser mesmo o meu Last Desert. Pronto, mas já há várias provas, portanto, as frias eu vou deixando para o fim. Pronto. Depois a Austrália ainda não fui, portanto, estava na lista, mas agora meteu-se outra que os meus olhos brilharam, que é no Uzbequistão. Portanto, é sempre sítios assim. Isto é a próxima para fevereiro. Não, essa é abril. Quantos quilómetros? Aí são 230, salvo erro, sim. Por etapas também. É etapas, mas antes vou ao Chad. Portanto, ui, Chad. Ou seja, depois faço estudos no Google sobre os desertos, depois procuro provas, depois falo com pessoas. Quando vou, por exemplo, eu corri no Iémen este ano. A minha 100ª prova de ultra de maratona. 100ª? Sim.
Eu gosto muito do Orlando, que ele faz contagem. Eu tenho o meu Excelzinho pequenino, mas o Orlando da estatística é espetacular, porque eu gosto. E então eu conto as maratonas e as ultras. Pronto, é o meu ranking. E então era a 100ª. E então tinha que ser num sítio especial. E quando estive no Egito a correr, houve um atleta que me falou: existe uma prova no Iémen, numa ilha, é seguro. Pronto, isto para mim é tudo seguro. Eles estão em guerra, mas é seguro. E eu fiquei. Aquilo é completamente surreal, é maravilhoso. Tem a paisagem que só existe ali no mundo inteiro. É uma ilha. Não, está isolada, é seguro. Quando cheguei a Portugal, pronto. Quando entra na cabeça. Ou seja, o problema é o Google, que eu vou pesquisar. Porque o meu foco é os desertos. E se houver uma prova, eu vou encaixar. Se não houver, eu vou querer conhecer. Por exemplo, o Bahrein, eu estive no Bahrein. Aquilo é um país, aquilo é só deserto. Não tinha lá nenhuma prova, mas eu corri no deserto, ou seja, e trago sempre areia. Portanto, a minha paixão é essa, é o meu caminho de vida, é esse, é o brilho dos meus olhos, trabalho para isso, acho que eu trabalho é para isso, todas as opções que faço no meu dia-a-dia é para isso, é para juntar, amealhar, porque isto é tudo dispendioso, mas é o meu brilho nos olhos, portanto, depois vou conhecendo as provas, tenho uma lista enorme, vou preenchendo o Excel e já tenho um planeamento mais ou menos feito. Tu não tens treinador, pois não? Não. Eu logo vi. Há mais de 10 anos ele matava, ou eu matava, ou ele matava. Completamente. E o treinador Não. quer treinar a Carla. Sai um treinador que quer treinar a Carla, ela está disponível. Não Ela, estou, com ela diz não. não. Tá. Não estou, Quem quer treinar? não, sou muito Ninguém. rebelde, Não, Mas tu és muito focada. sou focada, mas depois eu não consigo seguir um plano de treino, não é? Quer dizer, faço o meu plano de treino, mas muitas vezes estou à meia-noite em casa, depois de desligar o computador, estou a agarrar peso e a fazer aulas no ecrã da televisão, a fazer pesos, porque há bocadinho fizeste uma pergunta engraçada que é: como é que se prepara isto? Eu corro com a mochila, ok, tenho que treinar, mas não faço muitos treinos, eu faço mais treino funcional. Eu preciso ter os músculos fortes, é mais importante do que treinar com a mochila. Eu tenho que treinar, porque tenho que me adaptar aos 8 quilos que vou correr 250 km com esses pesos. Mas mais importante que isso é o treino funcional. E para mim é isso. Eu não consigo ter treinador, não consigo. Eu acho que já consigo conhecer o meu corpo e pronto, a experiência. Eu não consigo. A minha vida profissional é tão intensa que eu não posso pôr mais esse fator na minha vida. Não, a pressão é tão grande e é o meu emprego, não é? Profissionalmente é o que é. Eu levo muito a sério também as corridas, mas não. Também está em causa o teu brilho profissional. Isso é o que é mais importante. Isso é o mais importante. As provas eu vou inventando, porque sabe Deus como é que eu consigo. Mas os teus colegas também devem ficar muito orgulhosos de ter a Carla André a fazer estas provas, não é? Sim, eu, por acaso tenho uma colega que diz que eu me hipnotizo. Como é que tu fizeste isso? Tu hipnotizaste. Porque são muitas distâncias, às vezes, nem é só os colegas, mas as pessoas que não estejam dentro da corrida, dentro da ultramaratona, estas distâncias, os 300 km, o Alute, eu fiz o Alute, foi espetacular, adoro essa prova. E o P todo 281, que é super especial. As pessoas, quando falamos nesta distância, o comum, as pessoas não acreditam que seja possível correr. Então, assim, tenho comentários como estar hipnotizado. Eu falo, olha, faço provas de 100 km e as pessoas ficam todas abismadas. Quer dizer, uma mulher, né, fazer 250 km no deserto, epá, isto, o que é que se passa com a Carla André, não é? Todos fazemos. Mas és feliz, não é? Muito. Exatamente. Se não me perguntasse, eu ia dizer, porque sou com este caminho que escolhi para a minha vida. Isto é o meu caminho de vida, é mesmo é o meu brilho dos olhos. Então estou muito bem decidida da minha vida e é felicidade. Até porque eu tenho saúde e isso é o mais importante. Sim. Eu vou dizer aqui as distâncias das etapas e os tempos, e depois vamos então abordar a questão do material e desses pontos da água, que é muito curioso. O material é a parte mais gira, a logística é. Exato, portanto, olha, então é assim, no Eletreg, na Argélia, foram 222 km com os tais 2000 de desnível. Participaram 44 atletas, 23 homens e 21 mulheres. É muito bom, um rácio quase de 50% de mulheres. Então, foram 5 etapas. A primeira, 35 km, fez em 4 horas e 23. A segunda, de 44 km,
6 horas e 19, a terceira de 51, 7 horas e 7, a quarta de 56, foi sempre a subir, a de 9 horas e 27 e a quinta e última 37 km em 5 horas e 21. Foi a primeira mulher destas 21 e segunda da geral, 31 horas e 12. Aqui não percebi se houve algum dia de descanso ou foram as 5 seguidas. Mas tive aí uma situação, isto não é tudo cor-de-rosa, tive aí uma situação curiosa. É isso que nós queremos saber. Conta. Normalmente curiosa porque correu menos bem e eu não sei onde é que fui buscar forças. Eu no fim da terceira etapa, 51 km? Sim, no fim dessa etapa, à noite, eu tenho uma questão, eu sou vegetariana. Também podemos abordar É sobre sim, isso. eu sou vegetariana. No material já vamos falar. Esta prova nós não tínhamos que carregar tudo, é diferente da outra da Namíbia. Ou seja, eles davam-nos alimentação ao jantar, davam-nos alimentação. Eu não levei nada, mas quer dizer, normalmente não tenho problemas na alimentação, não como carne nem peixe, mas normalmente ou tenho ovos ou... Eu não sei, eu devo ter comido alguma coisa, não sei se tinha carne ou se eu rejeitei. Eu só sei que a seguir à noite, foi a seguir à terceira, vomitei tudo. Ou seja, tudo. A Foi a noite toda. quarta etapa estavas toda. A quarta etapa, Passada sabe, por eu um nem sei como é cilindro. que eu fiz. Eu desidratei no princípio, nos primeiros quilómetros, fiquei sem água, porque depois também bebi demais e fiquei sem água, portanto foi um sofrimento e nem sei como é que eu consegui, porque não entrava nada, não entrava alimentação, não entrava água, não entrava nada, eu nem sei como é que fiz estes 50, foi os 50, desde os 50. 56. Foi Aliás, até o há aqui uma diferença de 5 km, portanto a terceira foi 51 e a quarta 56, mais 5 km e tu fizeste mais 2 horas e meia. Portanto, está explicado. Pronto, agora vou dizer uma coisa que não se deve dizer, mas vou dizer, não, eu não disse a ninguém, não disse aos meus amigos da tenda, não disse que tinha de vomitar, que estava mal, não disse aos Sobretudo aos médicos. não disse aos médicos, isto é para fazer corta, não passem aí no vídeo. Não, porque eu ia tentar, eu se me conseguir levantar e se me pus na partida, não estava grave, não é? Pronto. Agora, as forças é que não eram nenhuma. Se eu tivesse dito que tinha vomitado, se calhar podiam ter, porque estas provas têm muitos médicos sempre, têm muito controle, porque é perigoso, tem o calor, tem muitos fatores, e então eles têm essa preocupação. Mas foi muito, muito difícil essa quinta etapa. A última já estava mais recuperada, mas a quinta foi, porque eu não tinha energia nenhuma, eu não sei onde é que, por isso é que eu acho que nós superamos, vamos buscar forças não sei onde. Já agora, dizer então, esta da Namíbia, a BTU, que foram 250 km, foi mais um bocadinho. Aqui as temperaturas andavam nos 35, 50 e as noturnas de 5 a 10. Foram 33 atletas, 23 homens e 10 mulheres. As 5 etapas, a primeira foi 50 km, 5 horas e 55. A segunda também 50 km, 6 horas e 50. A terceira 36 km, 5,27. A quarta foi uma meia maratona. Muito dura, subir com areia. É que isto é tudo areia. 3 horas e 3. E a quinta, esta aqui, 92 km, 12 horas e 58. A última, Sim. Para acabar foi 92 km. Eu acho que esta prova é mais dura que a maratona das areias em Marrocos, porque não há dia de descanso. Pois não. E é muito concentrado. Esta prova é mais dura, considero que é mais dura. Enquanto que a outra tem a prova longa a meio, mais ou menos esta é no fim. Quer dizer, É muito duro. Já vamos ali e é muito concentrada, são 5 dias. e a MDS depois tem um dia de descanso. Esta é mais dura destas. Tem um dia de descanso que não é para todos, porque os mais atrasados comem o dia de descanso a correr, né? Porque demoram mais tempo e quando Porque chegam... fazem a caminhar e acabam por não ter o... Os últimos quase que quando chegam têm logo a partida da etapa seguinte, que é no outro dia de manhã. Mas esta correu bem, não houve incidente nenhum. É que o treino, a primeira, foi um treino para a segunda. Eu senti-me mesmo muito bem na segunda. Eu não tenho tempo para treinar, portanto a própria prova serve de treino. A prova na Argélia, como foi, são 200, no fundo são 222 numa semana. É um treino, é um plano inserido num plano de treino, é espetacular. Ou seja, foi espetacular, eu senti-me muito bem na prova a seguir, foi um treino, acabou por ser o treino para a outra. Esta da Namíbia já foi em autossuficiência,
total. Sim, esta foi mais difícil, porque a da Argélia era mais difícil o terreno, se calhar porque tinha mais dunas, mais areia, era mais difícil, mas a da Namíbia, sim, eu tive que levar tudo. E aí é que entra a parte mais engraçada. E aí já vai, a mochila já vai aos 8 quilos ou coisa assim. Sim, mas eu hoje, na Maratona das Areias, sei que levava 11 quilos e hoje sem água consigo ter 5,9 kg. Ou seja, eu corto tudo. Eu não levo chinelos, eu não levo colchão, não levo muda de roupa, eu levo a comida é o mínimo, as calorias é o mínimo. Eu comi noodles todos os dias. Eles perguntavam como é que consegues, vegetariana a comer noodles, como é que consegues correr? O mínimo, não tive fome. Mas é o mínimo para pôr 5,9 kg. Estava muito orgulhosa. E depois mais a água, portanto, 2 litros, 6, 7. Portanto, tu não confeccionas nada, não precisas de fogão, não precisas. Não, porque ao contrário da Maratona das Areias em Marrocos, tu tens que fazer o fogo, Na altura eu fui, era o Carlos Sailé que acendia, porque senão eu pegava fogo às tendas, portanto era melhor ser um homem a fazer o fogo. Nestas aqui é espetacular porque eles dão água quente, isso é fantástico. Portanto, eu levava os noodles, punha água quente e está feito. Noodles, massa, frutos secos, kiwi, desidratado. Na Maratona das Areias é proibido os fogões, tem que ser mesmo fogueira. E no final eles têm que ir ali aos arredores, apanhar uns pauzinhos e tal, e fazer um lumezinho básico para ferver a água, porque a maior parte deles é comida liofilizada, não é? Tem que ser porque é o mais. Mas é das poucas, porque já fiz muitas, não é? Deste tipo de provas na África do Sul, no Atacama, e é a única que nos obriga a levar para cozinhar. As outras dão-nos água quente, que é bom. E água, com quantos litros é que tinhas? Não tem limite. Não tem limite, mas não podemos tomar banho, não podemos, não tem limite. Na Maratona das Areias tem, mas chega perfeitamente, eu acho que chega. 3,5 litros nas provas nas mais curtas e 5 ou 6 litros nas mais longas. Mas isso eu acho que não é problema. Mesmo que tenha limite, eu acho que aí não tem, nestas não tem, mas mesmo que tivesse é suficiente. Pronto, agora nós não lavamos a roupa, né? Então eu arranjei um truque que é depois vou descobrindo os truques, aqueles sacos de comida, uns sacos transparentes, ponho lá a roupa, a água, um sabonete e faço assim, pronto, disfarça. Depois ponho ao sol, está calor e seca, porque nós não tomamos banho, não é? Quer dizer, eu não levo muda de roupa por causa do peso, portanto, porque para mim eu tenho uma folha com o controle das gramas todas. Eu chego a pôr as embalagens para comer de plástico, uma tem 13 gramas, outra tem 15, eu vou levar esta que tem 13. Porquê? Porque tudo vai pesar. Tudo vai pesar. Eu vejo pessoas que levam as embalagens com os plásticos, com tudo. Tudo isso é peso. Tudo isso é peso. Eu não, eu tenho que levar o Bepantene, por exemplo, temos que levar material de medicina. Eu deito fora metade da embalagem, são gramas, mas gramas aqui, gramas ali, e eu acho que esta parte da logística para mim é o meu fascínio, e fui aprendendo, não é? Ao longo da experiência, e faz a diferença, porque são muitos quilómetros, é muito duro correr com 8 quilos às costas, é muito duro, o corpo depois habitua-se, mas é muito duro. Sim, faz muita diferença correr com 8 ou correr com 7 depois de muitos quilómetros. A postura corporal tende a inclinar. Claro. Tu esperavas ter tão bom resultado na Argélia? Segundo a geral? Não. Quando tu chegaste à meta, sabias? Namíbia, nas duas. Repetiu a vitória e a segunda da geral. Acho que ainda foi mais. É mais reconfortante, não sei. Foi logo a seguir, foi uma prova logo a seguir. Não estava à espera. Porque a minha ambição nunca é. A minha ambição, o meu método de fazer prova é ouvir o corpo. E vou. Claro. Pronto, a questão é que depois tento resistência. Pronto, o passo não é muito rápido, mas aqui não é a rapidez que interessa. Aqui o que interessa é manter a cadência durante muitos quilómetros. E nunca, claro que fiquei surpreendida. E a primeira etapa é importante porque medimos logo, conseguimos ver logo o estado da nação. E acabei fiquei logo em segundo ou primeiro. Não, foi logo primeira na Namíbia. Nas mulheres sim, estou a falar já nos homens, porque aí já estava na geral total.
Mas não é isso que é importante. O importante é colecionar lá os grãos de areia que eu trago, na mala. Ele nesta segunda prova da Namíbia, a organização era tão boa que eu todos os dias tinha acesso a um relatório da corrida. Portanto, por exemplo, na primeira etapa, eles referem, seguindo-a, Carla André, a melhor finalizadora feminina, teve uma performance imponente em 5,55, garantido o segundo lugar geral e demonstrando a sua destreza contra o terreno e a competição. Na primeira Não, etapa. é muito engraçado a organização, que eles faziam vídeos como se fosse uma discussão de futebol, em que estavam a discutir, então a Carla e a Maria e o John, eles tinham os vídeos, publicavam todos os dias a discutir, ela vai bem, será que eles vão manter? Era engraçado, parecia um relato de futebol, e depois iam passando vídeos de nós a correr. Acho que a organização é brutal. Na segunda etapa eles dizem logo atrás dele, Carla André continuou a dominar o campo feminino e cruzou a linha de chegada em segundo lugar geral e primeira feminina com um tempo de 6,50, demonstrando sua resistência e habilidades excepcionais. Muito simpático. Na terceira etapa, os corredores enfrentaram temperaturas elevadas que ultrapassaram os 50 graus e ventos fortes, implacáveis, que açoitavam o deserto, minando a energia a cada passo. Carla André conquistou o primeiro lugar na corrida feminina, a segunda posição geral, 5,27, a sua notável resiliência brilhando mais uma vez. Pois eram simpáticos, sim. Mas aí o calor apertou, porque há um rigor muito grande em termos de segurança. Todos os abastecimentos haviam médicos. Eu acho que havia para aí uns 10 ou 15 médicos, uma equipa de médicos na prova toda, assim. E eles controlavam. Quando eu chegava, perguntavam para ver se a pessoa está bem, e eles excluíram pessoas. Houve pessoas que tiveram que dar soro e são logo excluídas. Sim, se a pessoa se sente mal, porque a pessoa fica desorientada com o calor. E houve pessoas que não aguentaram e eles excluem, não deixam continuar. É perigoso, porque é perigoso. Sim. Claro. Pronto, eu como gosto de calor. Estava nas quintas. Na última etapa começaram às 4 da manhã. Sim, foi. Normalmente a que horas é que começavam? 7, 8, sim. Tirando a dos 22, que foi mais tarde, que foi uma seca. Começámos já ao meio-dia e foi horrível a seca. A gente queria era correr, não era estar ali a olhar. Mas já às 4 foi muito duro. Nesta prova correu também um português, um imigrante no Reino Unido, ficou em terceiro da geral. Que era o Carlos Constantino, sim. Constantino, exatamente. Falaste com ele? Sim. Mas ele não está, ele está no Reino Unido, ele tem a família cá. Ele na etapa grande, ele vinha ali à minha frente, mas eu ia sempre controlando para ver se ele não me apanhava. Ele conseguiu recuperar o terceiro. Ele recuperou porque depois os outros rapazes. Era quarto e na última etapa passou para terceiro. Mas íamos então ao material. Não percam a segunda parte das aventuras da Carla André. A sua paixão é correr nos desertos. O segundo episódio sai no dia 27 de janeiro, à hora habitual, 20 horas, no YouTube, do Tu e o Trilho em podcast. E pronto, e finalizamos mais um episódio, sobrevivemos a esta aventura. Já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal, ativarem o sininho, deixarem os comentários abaixo, que é muito importante o vosso apoio. Sigam-no também nas redes sociais. Mais uma vez apelo que nós temos um site em que eu vou deixar também aí em baixo o link para vocês poderem preencher o questionário. Todas as pessoas podem vir aqui contar a sua história, ou se conhecerem alguém com uma história fantástica, são válidos para vir aqui ao Tu e o Trilho em podcast. Vemo-nos nos trilhos e até uma próxima.